Olá! Existe muita semelhança entre as empresas, ainda que elas ofereçam ao mercado produtos e serviços diferentes. Isso é possível porque a gestão tem o mesmo raciocínio, seja na pequena, média ou grande empresa. É preciso cuidar muito bem de pessoas, processos e tecnologia. No programa de hoje, vamos te apresentar uma grande empresa que sempre aprimorou a gestão. O negócio já venceu a barreira dos 80 anos e continua forte e em uma nova fase de expansão, para surpresa dos concorrentes. O case de hoje é a rede de idiomas Cultura Inglesa. O negócio começou em Belo Horizonte em 1941 e tem 18 escolas na capital e nas cidades de Diamantina, Ipatinga e Juiz de Fora. São cerca de 500 colaboradores e metodologia própria de ensino. As aulas presenciais atendem a maioria dos alunos, mas cerca de 40% preferem estudar inglês por meio de aulas ao vivo, transmitidas pela internet. Nossa primeira entrevistada é a gerente de RH da Cultura Inglesa, Luciana Eringer. Luciana, seja bem-vinda ao programa. Muito obrigada, Natália. É um prazer estar aqui para falar sobre a cultura inglesa, que é a minha segunda família, e também sobre um tema tão importante quanto gestão de pessoas. Luciana, você é uma testemunha importante e também uma participante ativa da história da cultura inglesa. Você acaba de completar 30 anos de empresa. Lembra aí de 2 momentos marcantes que você viveu nesse período? O primeiro fato de um passado mais recente talvez seja a nossa passagem pela pandemia, porque foi um período muito difícil, a gente perdeu colegas, ao longo desse tempo, e eu me lembro lá em março de 2020 que quando a pandemia estourou, nós fechamos as portas por 2 semanas e a cultura nessa época só tinha cursos presenciais, todo o nosso processo era presencial, todo mundo trabalhava nas escolas, nas nossas unidades. E em 2 semanas nós tivemos que virar todo o nosso curso para o online. A gente já tinha feito a parceria com a Google for Education 1 ano antes, então nós tínhamos as ferramentas e tínhamos uma equipe maravilhosa, um capital intelectual diferenciado, e os nossos coordenadores se utilizaram dessas ferramentas para criar o nosso AVPI, que é o nosso curso ao vivo pela internet, que teve uma excelente aceitação. E quando a pandemia terminou, quase 40% dos nossos alunos optaram por permanecer nas nossas aulas ao vivo pela internet. Mas eu acho que talvez um evento que me marcou muito, principalmente como gerente de recursos humanos, foi quando nós entramos em primeiro lugar na lista das melhores empresas para se trabalhar em Minas Gerais pela GPTW. E figuramos no primeiro lugar da lista e entramos também na lista das melhores empresas para se trabalhar no Brasil, nas melhores da América Latina, e um título que me dá muito orgulho, que foi a lista das melhores para mulheres no Brasil. Vamos continuar nessa linha de lembranças e falar da Sandra Laucas, que comandou a cultura inglesa nas primeiras décadas. A Sandra foi uma dessas empreendedoras natas, Ela começou na cultura inglesa como secretária do cônsul britânico, quando a escola ainda era instituição comandada pelo governo da Inglaterra, e quando os ingleses não quiseram mais continuar, ela se propôs a assumir o negócio. Como foi trabalhar tanto tempo ao lado da Sandra? Olha, foi um privilégio enorme ter um exemplo de protagonismo feminino como o da dona Sandra, uma mulher sozinha, numa década que ainda era muito machista, e conseguiu transformar a cultura inglesa nessa escola que vocês veem hoje, Além disso, a dona Sandra ainda mudou a cena cultural da cidade, Eu me lembro que ela trouxe várias exposições britânicas, trouxe bandas, trouxe a Royal Shakespeare Company para uma apresentação no Palácio das Artes. E eu acho que muito da nossa missão, na parte que fala que a missão da cultura inglesa é contribuir para o enriquecimento cultural do ser humano, vem dela. Luciana, e hoje a segunda geração da família Laucas está comandando a rede de escolas da cultura inglesa em Minas Gerais. O Juliano e o Olavo estão dando continuidade ao legado da mãe. Como você define o DNA da cultura inglesa? Juliano e Olavo foram educados para sucederem a dona Sandra na gestão da cultura inglesa, então eles não só cresceram correndo pelos nossos corredores, como também estudaram para trazer o que havia de mais moderno para a gestão da nossa escola. Então, várias coisas como a parceria com a Google, o e-board,
inovações em tecnologias foram trazidas por eles, sem perder essa humanidade que eles herdaram da mãe, né, da dona Sandra. E eu acho que o DNA da cultura inglesa, Natália, ele é estritamente ligado ao nosso compromisso com a educação. Não só com a educação dos nossos alunos, mas também com a educação dos nossos funcionários. Luciana, e uma última pergunta. Daqui a pouco eu vou conversar com a Laura Torres, que é a gerente de marketing e comunicação da cultura inglesa em Minas, e eu imagino que ela vai falar sobre os planos de expansão da rede. Mas eu quero saber qual a sua percepção como professora sobre a demanda de mercado para o estudo de idiomas. Conhecer um novo idioma é uma coisa que abre portas inimagináveis para cada pessoa. Não só para viajar, para vivências no exterior, mas também para motivos profissionais. A gente sabe que tem um déficit muito grande no mercado de profissionais que têm o inglês fluente, né? Teve uma pesquisa do Conselho Britânico de 2014 que mostra que menos de 1% da população do Brasil tem inglês fluente. E a gente vê várias vagas aí no mercado em aberto por falta desse requisito. A gente sabe que existem hoje vários aplicativos no mercado, né, que ajudam no dia a dia com traduções simultâneas, mas nada substitui a confiança de se ter habilidade de comunicação, de não ter intermediários aí para conversar com o seu chefe em inglês, para lidar com uma equipe que está aí do outro lado do mundo. E a gente sabe que com a globalização, cada vez mais posições estão se abrindo no mercado. A cultura inglesa ela tem crescido depois da pandemia, apesar da gente ter perdido aí em torno de 20% a 30% dos nossos alunos. Quando a pandemia acabou, nós voltamos a entrar num ritmo de crescimento, estamos crescendo aí em torno de 4% a 5% ao ano. E é por isso que nós, inclusive, contratamos o Instituto Aquila para entender mais sobre as necessidades dos nossos alunos. E eu vejo aí um futuro muito interessante para o ensino de idiomas. Eu acho que a tecnologia é boa, ela veio para ficar, mas ela nunca vai substituir a habilidade de comunicação e todas as portas que se abrem no universo quando você fala inglês. Luciana, muito obrigada pela entrevista e eu desejo sucesso para você e toda a equipe da Cultura Inglesa. Muito obrigada, Natália, muito obrigada a todo mundo aqui da sua equipe que está ajudando a gente tanto nesse momento. E eu queria agradecer demais a equipe da Cultura Inglesa, porque sem eles nós não seríamos ninguém. Mais uma vez, obrigada. A empresa decidiu se preparar para uma nova etapa, adotando ferramentas atuais de gestão que passam pela análise mais apurada de indicadores. A gerente de marketing de comunicação da Cultura Inglesa, Laura Torres, já está aqui no estúdio para nos contar as novidades. Laura, seja bem-vinda ao Gestão com Identidade. Obrigada, Natália. Obrigada, Instituto Aquila, pelo convite. Vamos fazer um programa bem legal aqui sobre gestão. Com certeza, obrigada. Laura, você cuida de uma área importante do negócio, que é o marketing. E sua principal missão é interpretar todo o mercado. Nossa equipe de consultores, liderada pela Carolina Mendes, está ajudando vocês na definição de indicadores mais adequados para essa nova etapa de expansão. De tempos em tempos, toda empresa precisa rever os indicadores, né? Com certeza. Qualquer empresa que quer crescer inteligente, com base em dados, precisa rever indicadores. A nossa escolha com a Aquila foi um indicador que começou interno e ele vai para o externo. Então, assim, é um dos mais importantes. A gente precisa olhar para dentro primeiro. E numa empresa que a gente tem tantos funcionários e tantas áreas e unidades diferentes, isso é primordial. Laura, vocês fazem pesquisas de satisfação com os alunos há muito tempo. Mas dessa vez vocês decidiram fazer uma pesquisa mais detalhada. Por quê? Eu queria um olhar de fora. A Cultura Inglesa é uma empresa familiar, como a Luciana já disse, e isso traz características bem específicas do negócio. Escutar os nossos alunos, que é a ponta final do meu processo, da minha jornada, é muito importante. E eu tenho que estar alinhada. Nós estamos numa época de decisões estratégicas, de expansão, então a gente precisa sim de uma coisa mais profunda, que converse com essas decisões que a gente quer tomar. E esse questionário mais detalhado, que inclusive a gente teve 4 frentes diferentes do questionário, porque a gente quis decifrar os alunos mesmo. Então a gente pegou nichos e separou os questionários. Ele traz pra gente essa visão de oportunidade e de coisas que escapam do dia a dia que eu não consigo sozinha ou internamente descobrir, né? Então eu preciso destrinchar ao máximo esse comportamento meu do aluno.
criar essa jornada completa. E essa preocupação com o aluno, né, Laura, inclusive é a tradição da cultura inglesa. Aliás, um dos diferenciais, né, de qualquer escola que seja uma referência é medir resultado. E aí cabe lembrar que a cultura inglesa ela não é um cursinho, né? Ela tem toda uma preocupação acadêmica, equipe pedagógica, essa preocupação com os alunos. E quais são os resultados dos alunos da cultura inglesa nos testes internacionais? Natália, os resultados dos nossos alunos são muito bons, muito satisfatórios, sabe? Uma escola de excelência precisa medir resultado. E para medir resultado, você precisa de indicadores. O nosso indicador hoje são as certificações internacionais. A cultura inglesa, há 80 anos, é o primeiro centro preparatório dos exames de Cambridge, os famosos exames de Cambridge. Somos o centro BR001. E isso para a gente traz uma bagagem muito grande, sabe? Além de preparar o aluno para aquele exame, a gente aplica o exame e a maioria dos nossos alunos tem o objetivo desejado, a aprovação desejada que eles têm na primeira tentativa, assim. Além disso, não só os exames de Cambridge, a gente tem vários exames, uma gama de exames para acadêmico, profissional, imigração, estudar fora, qualquer tipo de exame a gente tem. TOEFL, IELTS, ACT, que são os exames que são mais famosos, a gente aplica. Os nossos alunos irem bem nos exames, isso não é bom só pra gente, isso é bom para eles, né? Então o foco é sempre eles. E uma pesquisa recente de Cambridge, voltando um pouco no Cambridge, em 2023, é que a nossa média global, não estou falando Brasil, estou falando cultura inglesa Belo Horizonte, a nossa média global de aprovação dos alunos é maior que a média global Brasil e internacional. E a nossa alegria, Natália, é ver a conquista desse aluno. Nós já citamos aqui a tradição da cultura inglesa, né? A marca tem mais de 80 anos no Brasil e foi trazida para cá pelo governo britânico. Na sua comunicação com o mercado, você explora, enfatiza esse diferencial histórico? Com certeza. Até porque lá na cultura a gente não quer só ensinar inglês. A gente quer dar uma imersão cultural. Não é só ensinar por ensinar, você vai aprender o beabá do inglês e pronto. A gente quer que o nosso aluno tenha toda essa experiência. E, como você mesmo disse, são 80 anos de escola. É a nossa essência. A gente tem o britânico, a tradição, como uma base sólida, mas ela expande para onde assim a gente precisar. Laura, e uma última pergunta que pode ajudar pais e mães que querem mandar seus filhos para um intercâmbio. A cultura inglesa tem o high school, que é o equivalente ao ensino médio nos Estados Unidos. Como funciona? Isso mesmo, Natália. A gente tem o high school americano dentro da cultura inglesa, desde 2017. O que isso significa? Os alunos, eles estudam as matérias acadêmicas do high school americano dentro da cultura, em paralelo com a escola regular deles. Isso não vai atrapalhar em nada. Então ele está na sua escola regular, cursando as disciplinas da escola regular, vai ter o seu diploma, vai formar, vai fazer o Enem se quiser, mas em complemento ele vem na cultura inglesa e faz as disciplinas do high school americano dentro da cultura inglesa. As aulas 100% em inglês é uma escola americana, só que no Brasil. Então os pais conseguem que os alunos se formem no ensino médio sem sair do Brasil. E quando ele chegar no final do terceiro ano e formar, ele tem 2 diplomas, o americano e o brasileiro. Ele pode se candidatar para vagas das universidades. A gente tem hoje já um facilitador para 10 universidades de fora, que ele já se aplica. A gente consegue que esses alunos façam como se fosse o nosso vestibular. Em 10 universidades, a gente tem todo um apoio para as outras universidades que eles têm interesse. Ele é aceito em mais de 150 países, em centenas de instituições. Tenho certeza que essa informação vai ser muito útil para os pais que estão nos assistindo. Eu gostaria de agradecer muito a sua presença no programa, desejar muito sucesso para você e toda a equipe da Cultura Inglesa e falar que podem contar com o Áquila para o que vocês precisarem para alcançar esses novos resultados. Obrigada, Natália. Obrigada a toda a equipe Áquila. Nos apoiou tanto e acreditou no nosso projeto, que era bem particular, sabe? Assim, os meninos ficaram trabalhando comigo lá. Além disso, agradecer a Cultura Inglesa e agradecer também a eles, os nossos diretores, Juliano e Olavo Laucas, que dão essa oportunidade para a gente de sempre estar em novos desafios, em novos projetos, crescer tanto profissionalmente, e aos nossos alunos, né? Que são a essência da cultura inglesa. Ficamos por aqui. Para rever ou compartilhar nosso programa é só acessar o YouTube do Áquila. Querendo falar com os nossos consultores, estamos acessíveis pelas redes sociais ou pelo nosso site. Semana que vem estaremos de volta com mais técnicas e cases
para te ajudar a ser um gestor excelente. Obrigada pela audiência e até lá! Gestão com identidade. Oferecimento Aquila Consultoria em Gestão. Gerenciar é antecipar o futuro.